Glória a Deus. Josué 24, versículo 14, diz assim, renovação da aliança. Está escrito aí na sua Bíblia, renovação da aliança. O que é renovação, igreja? Renovação é diferente de restauração? Renovação é a mesma coisa de transformação, transformar alguma coisa. A restauração é recuperar e se aproximar do original. Quer ver um exemplo? Imagine um quadro de um artista, e esse quadro ele sofreu alguns danos. Aí o especialista ele vai olhar o quadro e ele vai falar assim: olha, esse quadro aqui ele dá para restaurar ele. É um quadro original. Ele não vai ficar 100%, mas ele vai se aproximar do original. Olha, ele não vai perder muita coisa, não. Ele vai estar muito próximo do original. É uma restauração. A renovação é quando o mesmo quadro ele molha as bordas e é necessário cortar um pouco daquele quadro, e aí faz uma transformação. Ele já não vai ficar tão próximo do original. Houve uma transformação. É preciso entender isso. Por quê? Porque muitos cristãos eles têm perdido a originalidade, ou seja, pessoas que perderam aquela primeira aliança que foi feita através de Abraão. E Josué, ele reuniu o povo, e ele começou a trazer a memória do povo a respeito dessa aliança que foi feita através de Abraão, ou dos pais de Abraão. Aí depois veio Abraão, Isaque, Jacó, veio José, o povo para o Egito, veio Moisés, que Deus levantou para libertar o povo. Muitos ali foram com Moisés ao deserto. Deus deu a vitória ao povo de Deus no deserto. Veio os inimigos que tentou amaldiçoar através de um profeta no deserto, e Deus abençoou o povo. Então tudo isso Deus foi trazendo a reflexão através de Josué, aquele povo. E aí Josué falou: lembra? Talvez vocês não lembrem, mas através dos ancestrais, os seus pais, que Deus libertou lá do Egito e fez uma aliança com eles. Só que aí muitos morreram, muitos descansaram, e aí veio a descendência desses, e estes foram perdendo a sua originalidade, foram perdendo a sua essência. Ou seja, já não dava mais para restaurar. Quando uma pessoa perde a sua originalidade, muitas vezes Satanás ele se aproveita da situação, dizendo que não tem mais jeito. Olha, não tem mais jeito para você. Você abandonou, você desprezou, olha, você jogou fora, não tem como recuperar. O inimigo ele usa muito destas palavras para que a pessoa não venha ter força para voltar, não venha ter força para reagir. Olha, você perdeu a sua aliança,
você já não é mais o mesmo. Então, se a gente for dar ouvidos à voz do inimigo, certamente não vai ter mais jeito mesmo. Só que lembra que Deus é misericordioso. Deus é um Deus cheio de graça. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos assiste em todo tempo, em todo instante. O nosso Deus, Ele não se agrada nem mesmo na morte do ímpio. Sabe aquela pessoa que faz tudo errado e muitas vezes perece no erro, e as pessoas até falam lá, ele pereceu porque fez isso e isso de errado, colheu o que plantou. Mesmo este, a Bíblia diz que Deus não se agrada na morte dele, porque o desejo do Senhor é salvar. Essa é a missão de Jesus, é salvar. Então Josué reuniu aquelas pessoas que estavam em pecado de idolatria, e nós sabemos que o pecado de idolatria é um dos maiores pecados, é um pecado que Deus abomina, é o pecado de idolatria. E aquelas pessoas, aquele povo, tinha desprezado os ensinamentos do Senhor e começou a se inclinar para outros deuses. E aí veio a palavra a esse povo através de Josué, na qual Deus ele chama o povo para uma renovação. Ou seja, tinham perdido a essência, mas ainda tinha jeito para aquelas pessoas. Deus queria transformar a vida delas. E é o que Deus tem feito hoje, nesta geração. Ele tem transformado a vida daqueles que o recebem, daqueles que querem. Senhor, eu quero, então eu vou transformar a sua vida. É a proposta de Deus para esta geração. E no versículo 14 diz assim: agora pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, a qual serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Olha o conselho de Josué para aquele povo: olha, lance fora a idolatria do seu coração. Nós sabemos que hoje a idolatria ela vem de várias maneiras, né? Tem pessoas que pensam que idolatria é somente se dobrar diante de uma estátua, né? De um ídolo construído por mãos humanas. Envolve muito mais do que isso, igreja. Tem muitas pessoas hoje, desta geração, que se dobram por muitas situações, até mesmo diante de um problema. Ou seja, pessoas que acabam desprezando a condição que Deus deu a ela, para ela vencer os problemas. Tem pessoas que se esquecem da primeira aliança. Então o povo ali havia lançado ou entregado o seu coração para deuses estranhos. E aí Josué lhes dá um conselho: olha, lança fora toda a idolatria, e hoje mesmo, né, servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou para eles: olha, vocês têm que decidir. É um conselho que eu dou a vocês. Lança fora tudo aquilo que
estava no coração, lança fora, tira do coração e serve ao Senhor. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe um Deus aí e serve. Se é o Deus dos amorreus, dos Eufrates, vocês vão ver. Ou seja, a história que vocês querem seguir, a história que vocês querem adquirir, hoje tudo é resultado de uma decisão, igreja. A nossa vida é resultado de uma decisão. As nossas conquistas ou fracassos são resultados de uma decisão. Então Josué falou: olha, vocês estão tendo uma grande oportunidade de renovar a aliança com o Senhor. Não é restaurar, é renovar. Deus está lhes dando a oportunidade de transformar a sua vida. Isso significa o quê? Que ainda que nenhum de nós mereçamos coisa alguma, não é porque nós somos bons, né? Não é porque nós somos diferentes, não, é porque Deus é bom e está nos dando oportunidade. Era isso que Josué está falando: olha, mas tem que ser hoje. Mas se vos parecer mal servir o Senhor, vocês podem decidir trilhar outros caminhos. Josué falou: vocês são livres. Deus não está cobrando a liberdade de vocês aqui hoje. Ele só está dando oportunidade para que a aliança que foi desprezada no passado venha a ser renovada hoje. Você vê que esse renovo e essa oportunidade vem para nós todos os dias, sabe, igreja? Quando Deus permite o abrir dos nossos olhos, Deus está falando: ô filho, estou te dando oportunidade hoje para você renovar a sua aliança comigo. Estou te dando oportunidade hoje para me transformar a sua vida, mas é você que escolhe as suas decisões. Olha, se parecer mal aquilo que eu quero para você, você pode trilhar qualquer outro caminho. Aí tem pessoas que decidem trilhar os mesmos caminhos, ou seja, continua desprezando a oportunidade de Deus transformar a vida delas. Infelizmente nessa geração tem muita gente assim, e nós não devemos nem mesmo pensar em desprezar essa oportunidade que chega para nós todos os dias. Amém, igreja? O inimigo também, sabendo que Deus é um Deus que dá oportunidades, é um Deus misericordioso, é claro que ele vai tentar também todos os dias. Ele vai bater na porta, ele vai criar meios para que você venha continuar no mesmo caminho, nas mesmas decisões. Só que aí nós temos que lembrar dessa palavra, que o renovo de Deus chega na nossa vida todos os dias, igreja. Deus não é Deus de ontem, Deus é Deus de hoje, né? Na sua vida. O ontem já foi. Ah, mas está escrito o que ele fez no passado, mas você está vivo hoje. O ontem não pode ser mudado na sua vida. Ele está dando oportunidade a hoje, de renovação, que significa transformação. Amém, igreja? Tem pessoas que ficam resmungando, murmurando, reclamando: ah, mas eu nunca tive oportunidade. Mentira, é um engano. Na verdade, todos nós temos oportunidades todos os dias. Você já deve ter visto pessoas que têm um passado terrível e hoje contam testemunho, que nem eu acompanhei na programação hoje, na reunião. Não sei se já passou aqui, mas passou de manhã um rapaz, uma fotografia e uma arma na mão. No passado, alguns anos atrás, ele tirou essa fotografia, e era uma pessoa perigosa, uma pessoa do mal, e Deus, com a misericórdia dele, alcançou essa pessoa, e hoje estava contando testemunho, totalmente transformado, igreja, totalmente transformado. Ou seja,
ele não foi restaurado na sua originalidade, não, ele foi transformado, renovado, ou seja, ele aproveitou a oportunidade que recebeu. E tem muita gente que às vezes despreza essa oportunidade todos os dias. Não deixe as oportunidades que são diárias passarem em branco na sua vida. Amém, igreja? E aí, continuando no versículo 15, diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Você vê que tem pessoas que na emoção, elas rapidamente, elas já falam: não, com certeza, já decidi já, eu vou servir ao Senhor. Mas o que comprova o servir a Deus não é palavras, são atitudes, né? São ações. Porque se eu continuar reagindo, se eu continuar vivendo da mesma forma como eu vivia antes, hoje, significa o quê? Que eu estou trilhando os mesmos caminhos. Mas se eu me esforço para fazer algo diferente, significa que eu estou valorizando esta oportunidade da renovação da aliança que vem na minha vida todos os dias. Quem está entendendo a palavra? Aí no versículo 16, 17, diz assim, aliás 16, né? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio das quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Igreja, quer ver uma coisa que fortalece a sua aliança? É o seu testemunho. Todos nós temos testemunho. Quando a gente começa a lembrar do testemunho, a gente começa a se emocionar. Olha, eu já passei por isso, já passei por isso, Deus me deu a vitória, Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus investiu no momento que era para investir, Deus, Ele cuidou das feridas. Olha, tantos livramentos, tantos testemunhos da minha vida. Será que esses testemunhos não são reflexo da sua aliança com Deus? Claro que sim, igreja, claro que sim. Você vê que você tem tanto para permanecer, e o inimigo muitas vezes sopra no seu ouvido para você abandonar, para você desistir, para você não lutar mais, para você não buscar mais. A todo momento ele fica sugerindo para que você venha desistir da sua bênção. Mas aí você lembra dos testemunhos, como esse povo aqui lembrou: olha, não, nós não vamos abandonar, porque foi Ele que fez isso, foi Ele que fez aquilo, foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos deu a condição. Olha, nós só estamos aqui por causa dEle, Ele é o nosso Deus.
Então eles já tinham decidido: olha, nós não vamos abandonar essa oportunidade, nós não vamos jogar fora essa chance que Deus está nos dando. E esta obra é uma grande oportunidade nessa geração. Olha quantas vidas têm sido transformadas, né? Pessoas que já estavam condenadas pela sociedade, pessoas que ninguém dava nada. Aquela pessoa ali não tem jeito não, aquela ali, olha, está toda torta, não tem recuperação. E de repente Deus vai lá e transforma a vida da pessoa. Ou seja, que oportunidade melhor que essa? Isso tem acontecido todos os dias, igreja, todos os dias. Só não vê quem não quer ver, né? Até o cego está vendo. Tem gente que chega cego na igreja e começa a enxergar e começa a ver os testemunhos na própria vida. Ou seja, a oportunidade é diária de transformação. E aí Josué respondeu a eles e falou assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Josué falou: olha, só que é com uma condição: não esqueça que Deus é santo. Deus está dando oportunidade, mas não devemos zombar de Deus, porque se a gente zombar e se inclinar novamente para os mesmos erros, Ele vai nos olhar como sendo inimigo dele, e assim como vai consumir aqueles que fazem o mal, também nos consumirá. Ou seja, vai consumir aqueles que estão juntos. Então Josué falou: olha, servir a Deus não é brincadeira, é uma decisão, é uma aliança que Deus está dando a oportunidade de ser renovada, transformada. Sabe aquelas pessoas que perderam a primeira aliança e Deus foi lá: não, estou te dando mais uma oportunidade, toma aqui essa aliança, mas se você perder essa aliança, eu não vou te reconhecer mais. Então, através de Josué, Deus estava falando àquele povo. E hoje, se a gente observar, igreja, não existe outra aliança, não existe outra oportunidade a não ser através do Filho, que é Jesus. Jesus é a última oportunidade dessa geração. Depois dele não vai ter mais oportunidade. Se a pessoa despreza Jesus hoje, certamente está se fazendo inimigo de quem? De Deus. É a última aliança, é a transformação da vida através do Filho. E se a pessoa despreza o Filho, não tem como o Pai reconhecer mais. Então, valorize essa aliança todos os dias. Não tenha vergonha dessa aliança, não despreze essa aliança, pois a palavra é bem clara, que aquele que não me reconhece, eu também não o reconhecerei lá. Jesus está falando do grande juízo. Se alguém não reconhece ele aqui, quando chegar lá, ele também não vai reconhecer. Ou seja, essa aliança, ela está na nossa vida todos os dias, igreja. Essa oportunidade de transformação é diária na nossa vida. Mas se nós desprezarmos, a Bíblia diz que nós seremos consumidos pelos problemas, pois aquilo que acometer aqueles que estão longe, aqueles que fazem mal, vai acometer também aqueles que desprezaram a aliança.
Foi o que Josué estava falando: olha, Deus é santo, aproveite a oportunidade.